Era uma sexta-feira pesada em Jerusalém. O céu estava estranho, carregado, como se algo muito importante estivesse para acontecer. No alto de um monte chamado Gólgota, 3 cruzes estavam fincadas no chão. Esse lugar, conhecido como Lugar da Caveira, agora era palco de um acontecimento que mudaria tudo. Entre os soldados, um centurião romano acompanhava tudo com frieza, como se fosse apenas mais uma execução comum. Mas não era. Na cruz do meio estava Jesus de Nazaré. Seu nome era conhecido por toda a região e sua fama já havia ultrapassado fronteiras. A ordem era clara: garantir que ele morresse. E o centurião faria isso como sempre fez, sem mostrar sentimentos, sem fazer perguntas, sem questionar. Por volta do meio-dia, o céu ficou escuro de repente. Não era um eclipse comum, nem uma mudança de tempo qualquer. Era como se a própria natureza estivesse sofrendo. Essa escuridão durou até as 3 da tarde, quando Jesus, mesmo fraco, gritou: meu Deus, por que me abandonaste?" Ele levantou os olhos e, com um último suspiro, morreu. No mesmo instante, o véu do templo que separava o lugar mais sagrado se rasgou de cima a baixo. Um terremoto sacudiu a terra. Túmulos se abriram, e o centurião, que já havia visto muita coisa, ficou paralisado. Em voz baixa, mas firme, disse: "De fato, esse homem era o Filho de Deus." Naquele momento, não foi só o véu do templo que se rasgou. Algo dentro dele também se partiu. E a história de Longino começou a mudar para sempre. Longino era um dos soldados mais respeitados do exército romano. Como centurião, comandava cerca de 100 homens e tinha uma carreira construída com esforço, obediência e sangue. Ele era conhecido por sua força, disciplina e frieza. Tinha participado de muitas batalhas, sufocado rebeliões e cumprido ordens sem questionar. Para ele, tirar a vida de alguém fazia parte do trabalho. Era treinado para não sentir nada. Mas naquele dia, tudo foi diferente. Jesus não parecia com nenhum condenado que Longino já havia visto. Ele suportava a dor sem reclamar, sem xingar, sem odiar. Mesmo sendo maltratado, ele demonstrava compaixão. E foi isso que começou a mexer com Longino. Pela primeira vez, ele sentiu algo quebrando dentro de si. Durante aquela madrugada, a cidade estava agitada. As pessoas comentavam sobre Jesus de Nazaré, que tinha sido preso no jardim do Getsêmani. Ele foi traído por um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, que o entregou por 30 moedas de prata. A prisão aconteceu à noite, em segredo, como se até os soldados tivessem vergonha daquilo. Jesus foi levado ao Sinédrio, o conselho dos líderes religiosos, que o acusou de blasfêmia por dizer que era o Filho de Deus, mas eles não tinham poder para condená-lo à morte. Por isso, levaram Jesus ao governador romano, Pôncio Pilatos, logo ao amanhecer. Pilatos era um homem calculista, político, e logo percebeu que havia algo estranho naquela acusação. Pilatos fez várias perguntas a Jesus, tentando entender quem ele era. Perguntou se ele era o rei dos judeus, e Jesus respondeu com calma: "Você está dizendo isso?" Mesmo com várias acusações sendo feitas, Jesus ficava em silêncio. Não pedia ajuda, não se defendia. Aquilo deixou Pilatos confuso. Ele nunca tinha visto alguém enfrentar a morte daquele jeito. De repente, sua esposa mandou uma mensagem dizendo para ele não se envolver, pois havia tido um sonho perturbador por causa de Jesus. Com medo, Pilatos tentou encontrar uma saída e propôs libertar um prisioneiro, como era costume na época da Páscoa. A multidão teve que escolher entre Jesus e Barrabás. Influenciada pelos líderes religiosos, escolheu Barrabás e pediu a morte de Jesus. Sem saída e com medo de um tumulto, Pilatos lavou as mãos diante da multidão, como quem diz que a culpa não era mais dele. Então,
entregou Jesus aos soldados para ser crucificado. Longino estava lá, encarregado da guarda. Ele já tinha visto muitos prisioneiros apanharem, mas aquele castigo foi diferente. Jesus foi espancado, ferido com chicotes, vestido com um manto roxo em sinal de zombaria, coroado com espinhos e cuspido no rosto. E mesmo assim, não reagia com ódio. Suportava tudo com silêncio e dignidade. Aquilo mexeu com Longino. Ele não entendia como alguém podia ter tanta paz diante de tanta dor. Começou a olhar Jesus de um jeito diferente. Por fora, Longino estava calmo. Por dentro, sua alma estava sendo balançada. Quando chegou a hora da crucificação, os soldados colocaram uma cruz enorme nos ombros de Jesus. Ele teve que carregar até o Calvário. Longino ia na frente, abrindo caminho entre as pessoas que assistiam, algumas zombando, outras chorando. A cena parecia igual a tantas outras, mas não era. Cada passo de Jesus carregava um peso maior do que o da madeira. Era um peso espiritual. Longino não conseguia tirar os olhos dele. E então veio o momento final. Cravaram os pregos nos pulsos e nos pés, ergueram a cruz, e o sofrimento começou. No meio de gritos e insultos, Jesus falava algo que ninguém esperava. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essas palavras atingiram Longino em cheio. Quem era esse homem que, mesmo morrendo, pensava nos outros? A morte de Jesus foi diferente de tudo o que o mundo já viu. O céu escureceu, a terra tremeu, o templo foi abalado. E dentro de Longino, algo nasceu. Ele, que era o responsável pela morte, foi o primeiro não-judeu a declarar que Jesus era o Filho de Deus. Depois disso, largou sua posição no exército, abandonou tudo o que tinha e passou a seguir o Cristo que ajudou a crucificar. A tradição conta que Longino se tornou um missionário, levando a mensagem de Jesus para muitos lugares distantes. Ele falava com paixão, como alguém que viveu aquilo de verdade. Acabou sendo morto por causa da sua fé. Mas sua história atravessou os séculos, sendo lembrada como exemplo de transformação. Um soldado que se tornou um santo. A história de Longino mostra que ninguém está longe demais para ser transformado pelo amor de Deus. Ele não se converteu por ouvir teorias ou estudar livros. Foi porque viu Jesus com seus próprios olhos. Ele viu a dor, a entrega, o perdão. Sentiu algo que palavras não explicam. E aquilo mudou sua vida para sempre. Hoje, Longino é lembrado como símbolo de arrependimento e fé. O homem que perfurou Jesus com uma lança foi, na verdade, o primeiro a ser tocado pela verdade daquele sacrifício. Segundo a tradição, essa mesma lança virou um símbolo sagrado para os cristãos, porque mesmo na dor, o amor de Cristo continua alcançando, salvando e mudando vidas, começando pela do centurião romano, que diante da cruz viu mais do que morte, viu redenção. Se essa história tocou o seu coração, imagina quantas outras ainda estão por vir. Aqui, cada vídeo é mais que conteúdo, é uma jornada de fé, emoção e transformação. Então já faz o seguinte, deixa seu like agora mesmo, porque isso mostra que você valoriza esse tipo de mensagem. Se inscreve no canal, para não perder as próximas histórias que vão mexer com você de verdade. E ativa o sininho, porque cada notificação pode ser o começo de uma nova reflexão para sua vida. Ah, e comenta aqui embaixo, o que mais te marcou nessa história? Sua resposta pode inspirar muita gente. Vamos juntos espalhar essas verdades que o mundo precisa ouvir.